Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque desta atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ser submetido a provas não é uma situação um tanto que agradável. Basta lermos as epístolas gerais, em especial a primeira epístola do apóstolo Pedro, e nós vemos ali a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo submetida a uma intensa perseguição. A perseguição desencadeada por Nero. Nero atia fogo em Roma e coloca a culpa sobre os cristãos, e os cristãos passam a ser observados como uma organização subversiva. Sem contar que o mundo sempre foi jaz do maligno desde a queda. Nero e todos os imperadores romanos não admitiam que um outro Deus, um outro imperador fosse adorado, no caso, o Senhor Jesus Cristo. O reino invisível foi implementado nas consciências pela fé, e ele não admitia em hipótese alguma, pois os cristãos eram mortos glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Os crentes eram levados ao Coliseu, empalados e mortos, e eles iam para o martírio glorificando o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro é bem enfático em dizer que assim como o ouro é refinado no fogo, bem assim a prova de fogo estava refinando o caráter dos cristãos, visto que os cristãos não podem entrar no reino dos céus de qualquer forma. Há uma necessidade de depuração do caráter por meio de aflições, por meio da súplica e o clamor ao Senhor Jesus e no poder do seu sangue, para que possamos adentrar ao reino dos céus. Isso fica mais claro lá na Epístola aos Hebreus, que o caminho foi aberto, o acesso aos santos dos santos foi aberto por meio da carne de Cristo, que foi rasgada, foi martirizada na cruz do Calvário, e pelo poder do seu sangue, a cobertura pelo sangue do Filho de Deus sobre as nossas vidas. Passar por uma provação, passar por provações não é nada fácil. Precisamos de estratégia, precisamos de instruções, e nada melhor que a própria palavra de Deus para explicitar como foi o vivenciamento dos heróis da fé sobre essa terra durante seus períodos em que foram provados. Veja que especificamente o apóstolo Paulo foi vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu nome. Então veja que o apóstolo Paulo passa pelas suas experiências de vida, instruções muito especiais para os missionários, para pastores, evangelistas, para, de certa forma, poderem estar instruindo as suas respectivas igrejas, o povo de Deus em grupos, em diversos pontos dessa terra, a como lidarem com as aflições. E nós vemos que as pessoas têm diversos níveis de compreensão pela fé dos sofrimentos.
É óbvio que logo de início os cristãos precisam ter uma mensagem chamativa. Alguns até pregadores se tornam até apelativos demais com relação a essas mensagens de porta de entrada, de início de acesso ao cristianismo. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo, de diversas formas, ele promove o milagre, mas ao mesmo tempo ele nunca oculta as dificuldades de se caminhar ao lado dele. Quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus Cristo jamais ocultou as dificuldades que haveriam de ser implementadas e de forma inesperada na vida dos cristãos. Por mais que muitas vezes vivamos vida de justiça, vida de santificação, nós haveremos de passar por momentos difíceis. E quando passamos por momentos difíceis, nós temos que entender dois aspectos. Ou estamos sofrendo por conta do nosso pecado, ou estamos sofrendo com o intuito de que Deus possa fortificar a nossa musculatura espiritual. Eu me lembro de quando eu concluí a minha tese de pós-graduação, as formas e os métodos como muitas vezes os colaboradores, os participantes ali de uma grande empresa são adequados para posições maiores. E a Toyota, o sistema toyotista, ele tem um aspecto todo especial da visão dos CEOs, dos supervisores, sobre todos os colaboradores e a forma como eles desenvolvem suas funções. A capacidade de resistência, a capacidade de criatividade, a capacidade de cooperação, de engajamento. Quando a pessoa está entronizada do espírito da produção e atender com o máximo de qualidade os clientes, as pessoas vão galgando degraus dentro da corporação. Geralmente o supervisor passa supervisor quando ele está pensando igual ao patrão, igual ao dono da empresa, né? Esse espírito de cooperação, esse espírito de engajamento num mercado extremamente concorrente leva à formação e à consolidação daqueles que vão fazer parte daquela grande corporação. Não que o nosso Deus não esteja, de certa forma, desprezando a cultura deste mundo, mas em especial o nosso Deus também, ele observa o mérito. Veja que na parábola dos talentos o Senhor distribui. Antes de partir, ele distribui os talentos conforme o coração de cada um deles. Coração aqui representa a mentalidade, as condições orgânicas e mentais de compreensão. Antes de partir, o Senhor Jesus Cristo, antes de partir, alertou que deixaria sobre nós o Consolador, o Espírito Santo. E este Espírito Santo haveria de estar capacitando, concedendo faculdades e recursos, poderes sobrenatural, para poderem avançar com a missão. Antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus deixa uma missão, que é ide por todo mundo, pregar e ensinar o Evangelho. Quando nós nos deparamos com as nossas limitações, olhamos para o espelho, olhamos para a nossa vida, vemos que não temos condição. Precisamos do poder do Espírito Santo. Sem contar, como disse também o escritor de Hebreus, o pecado que tão de perto nos rodeia. A nossa natureza propensa ao mal, o mundo nos odeia, nós somos contra a cultura neste mundo de pós-modernidade. E o diabo, nosso inimigo, inimigo do reino, inimigo de Deus, inimigo do Rei, Senhor Jesus Cristo, quer destruir as nossas vidas. Então, esses fatores têm que ser observados quando nós temos uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós seremos submetidos a pressões, momentos difíceis da vida. E a única forma que o Senhor vê, muitas vezes, em alguns casos mais específicos, em outros casos mais delicados, pois não sobreveio a vós provação que não pudesse suportar, mas antes, juntamente com a prova, o Senhor concederá poder no livramento em tempo oportuno. O Senhor sabe como lidar nessas coisas. A sua soberana graça sabe como administrar sobre cada filho, sobre cada chamamento, sobre o posicionamento, os cargos que estão sendo distribuídos. O Espírito onisciente sabe como lidar
com seus filhos em todas as circunstâncias da vida. E é dessa forma, no caminhar com o Senhor Jesus Cristo, enfrentando as provações, as dificuldades, as lutas, diante das tentações que às vezes vêm de forma inesperada na nossa vida, é que nós entendemos a importância do Espírito Santo para fornecer poder para as nossas vidas. Precisamos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Para podermos vencer, precisamos deste poder, para fugir das tentações, para suportarmos as provações, porque a provação é de Deus, a tentação é do inimigo, para levarmos avante a pregação e a exposição da palavra. Precisamos dos dons, precisamos do poder do Espírito Santo para realizar milagres, sinais e prodígios, para levantar a autoestima do povo muitas vezes, pois os níveis de esperança são baixos diante das calamidades que ocorrem, diante das perdas terribilíssimas em que algumas regiões do mundo estão sendo acometidas hoje. Precisamos de poder para pregar mensagem de esperança. Nosso Deus sabe como trabalhar e operar em todas e quaisquer circunstâncias. E quando a provação, e quando nós somos submetidos à provação, o que temos que fazer? Buscar o seu poder, buscar a manifestação do seu poder. Como? Nós alimentamos as nossas convicções, alimentando os nossos sentidos, nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos e a confissão de fé. Confessando que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que é o maior milagre cuja ciência hoje não conseguiu, em hipótese alguma, realizar. A ciência está limitada pelo fenômeno sobrenatural da morte. Nós temos daí um grande exemplo, um grande fator que vai estimular todos e quaisquer milagres e ações sobrenaturais de Deus diante das adversidades que passamos. Pois sabemos que a morte foi vencida automaticamente pelo poder soberano e gracioso de Deus. No tempo devido, esses milagres haverão de ocorrer e ser implementados na nossa vida. Os sinais acompanharão os que creem. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que ver, ouvir e confessar o poder inerente da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus e saduceus que tramavam a sua morte: destruam esse templo e meu Pai o refará em 3 dias. Então veja a confiança que o Senhor Jesus Cristo tinha na palavra. Quando nós estamos também diante de pessoas que desejam a nossa morte, desejam a nossa destruição, são invejosos, nós temos que confessar com a palavra, com a mesma fé, com a mesma confissão de fé que Jó tinha sem ver o Messias. Mas pela fé ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Porque na época de Jó, como os fariseus assim criam, ele pensava: pelo mérito de obedecer à lei oral, obedecer à lei de Moisés, eu alcançarei a ressurreição dentre os mortos. O meu Redentor vai me resgatar, vai me selecionar dentre tantos que morrem nessa terra, entre tantos que sucumbem nessa terra. O Senhor vai me selecionar, porque eu sou eleito. Eu hei de ressuscitar dentre os mortos. E você da Remanescente Cristã Filadélfia, e você que nos acompanha aí pelo YouTube, você crê na ressurreição dentre os mortos? Você continua firme, confiando que o Senhor, no tempo certo, Ele vai te exaltar? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele te exalte. Ele conceda aquilo que você precisa e o poder de Deus se manifeste para confirmar que não é pela tua força, mas é pelo poder de Deus que opera sobre a sua vida, que o Senhor Jesus será glorificado. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos nessa manhã, queremos te glorificar, queremos te exaltar e te engrandecer. É o Senhor que está cuidando de nós, é o Senhor que está conduzindo a nossa vida. Senhor Jesus Cristo, fortifica o nosso ser nessa manhã, nos ajude a avançar. Senhor Jesus Cristo, aumenta, Pai Santo, a nossa fé. Ajuda-nos, meu Deus, a dedicadamente, todos os dias, engajadamente,
buscar o conhecimento da Tua palavra para recebermos poder. Ó Santo Espírito, te suplicamos os dons espirituais, não para glorificar a nós mesmos, mas para glorificar o Senhor Jesus Cristo e expandirmos o Teu reino. A remanescente cristã Filadélfia tem feito, meu Deus, isto e buscado o Teu poder nas madrugadas. Tem buscado o conhecimento, tem oferecido, meu Deus, nesta plataforma do YouTube, o conhecimento orientador do Santo Preceptor. Ó Santo Espírito, vem sobre as nossas vidas, nos dá poder, nos ajuda a viver em santificação, nos ajuda a testificar do Teu nome, nos ajude a avançar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã, toda enfermidade, toda ação demoníaca, toda ação dos agentes do mal, sejam repelidas e afugentadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, neste momento, a remanescente cristã Filadélfia glorifica e exalta o Deus Altíssimo, glorifique e exalta ao Senhor Jesus Cristo. Glorifique e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.